Qual é a história mais engraçada que você tem? Primeira história. Quando eu tinha uns 12 anos, meu irmão tinha 10. A gente almoçava na casa da minha avó e depois voltava andando para casa. Minha mãe tinha preparado panqueca pra gente de sobremesa, uma de morango com chocolate e uma de banana com leite condensado. Antes dela sair, ela falou que era 2 para cada um e deixou separados os sabores para que a gente não confundisse. Meu irmão nesse dia tava numa vibe de me irritar. Ele terminou o almoço dele, pegou um prato de sobremesa e comeu a primeira panqueca dele, que era de banana. Ele ficou falando que ia esperar eu comer a minha para eu ficar com vontade, e eu nem tava na sobremesa ainda, tinha repetido meu prato. Eu comi no meu tempo, peguei o prato de sobremesa e comi a primeira panqueca, chocolate. Ele esperou como tinha dito antes e quando ele viu que a minha segunda era de chocolate, o rosto dele mudou tão rápido para uma cara de choro que eu chorei de rir. Ele tentou abrir a dele para conferir se era de chocolate todo desesperado e era de banana. Eu acho que nunca vou esquecer esse dia, literalmente reverse 1 no card. Ele tinha falado tanto para me provocar que ele só aceitou a derrota e comeu o de banana. Saudades desse dia. Segunda história. Estava eu hoje, passeando com o meu cachorrinho, aí quando ele deu uma paradinha perto de uma parede baixinha sabe, era para dividir a garagem de uma farmácia e uma igreja, para cheirar umas plantinhas eu entrei em full 100% modo fofo com ele, falando coisas do tipo, chafadu, tá cheirando as fru, gostando de passear né, etc etc, com voz meio fofa, aquela vozinha que a gente faz para cachorro, ou bebê. Pensei eu que tava só. Mas quando eu levanto um pouco mais a vista, tinha um senhor sentado nessa parede, um pouco mais atrás, escutando tudo e olhando para minha cara. Na hora chega deu um gelo, fiquei envergonhadaço e chamei logo o cachorro para sair de lá. Fiquei todo errado por um tempo, mas passou. Pois é, gente, nunca se sabe quando um senhor da igreja vai estar sentado numa parede curta ali observando você sendo fofinho com seu cachorro. Terceira história. Teve uma vez que eu estava no jardim de infância, ou no primeiro ano, e aí eu tinha pedido para ir ao banheiro, mas como tinha gente eu voltei. E aí eu estava muito apertado, e eu fiz na sala e inundou. A professora teve que pegar um pano e limpar com a mão, e até hoje eu tenho vergonha de olhar para ela. E o pior é que eu mudei de escola e aí por pura coincidência um dos caras da minha turma naquele ano está na minha nova escola. Espero que ele tenha esquecido ou que nunca mais nos encontremos. Quarta história. Fiz um intercâmbio na época, e em uma das aulas o professor estava explicando algo e estávamos todos de pé uns ao redor dos outros. Eu estava de costas para uma mesa e fui me escorar nela sem olhar para trás, coloquei minhas mãos para trás para alcançá-la e quando a achei senti que ela tinha um formato bem estranho e não sei por que continuei apalpando freneticamente ainda sem olhar no que eu tinha pego. Quando fui virando aos poucos para tentar entender o que diacho era aquilo, me assustei quando finalmente vi que passei os bons 2 minutos apalpando o joelho e perna de uma pessoa que havia sentado na mesa, e quando olhei para cima fiz contato visual direto com a dona da perna, uma menina alemã que nunca tinha nem sequer dado um oi antes. Quis enterrar minha cara na terra naquele momento mas na hora só comecei a rir. Nervosamente tentando disfarçar a situação, felizmente ela também começou a rir, e depois, já meio quando estava passando o caso, fui olhar para o outro lado da sala e vi que tinha um rapaz espanhol que estava morrendo de rir da situação também. Felizmente acredito que o resto da turma ficou sem entender o que tinha acontecido, ou pelo menos eu tento me convencer disso. Quinta história. Um dia, voltando da escola junto com minha irmã, acabei esbarrando em uma garota sem querer, mas foi uma senhora esbarrada. Na hora eu tinha olhado pro lado e não percebi que ela tinha parado para ajeitar o tênis. Ela quase caiu de boca na rua e tinha pelo menos umas 20 pessoas indo na mesma direção, incluindo 2 amigas dela, que ficaram dando risada. 4 anos depois e ainda fico vermelho de vergonha quando lembro. Sexta história. Quando criança, eu não entendia o porquê as pessoas colocavam a palavra luto na bio do Orkut, mas eu, na mais pura inocência, achava aquilo o máximo.
Era uma palavra muito estilosa e que me soava muito bem aos ouvidos. Foi aí que eu entrei na onda e resolvi colocar ela na minha bio também. No dia seguinte as pessoas vieram me abraçar e perguntar quem da minha família havia falecido. Eu tive que mentir falando que foi um tio distante, melhor do que falar que eu não conhecia o significado da palavra e só coloquei por hype. Quando mais velho, eu contei essa história para minha família, e todo mundo morreu de rir. Sétima história. Uma vez quando criança eu e meu primo ficamos responsáveis por cuidar do irmãozinho dele enquanto nossa avó, mães e tias saiam. Minha avó tinha um quarto onde guardava coisas antigas, principalmente bonecas e não gostava que as crianças entrassem lá, embora eu morria de medo daquelas bonecas e não entrasse lá bem que me pagassem. Porém o irmãozinho do meu primo não queria obedecer e ficava entrando no quarto e mexendo nas bonecas. Ó que nós, duas crianças arteras fizemos para ele nos obedecer? Inventamos uma história para o irmãozinho dele entrar no quarto, meu primo se escondeu atrás de uma das bonecas maiores. Assim que o irmãozinho dele entrou no quarto eu apaguei a luz e saí correndo trancando a porta, que só abria e trancava por fora. Meu primo então moveu a boneca e colocou a mão dela no ombro de seu irmãozinho. Ele entrou em desespero e começou a chorar e foi se esconder atrás do armário. Nisso eu abri a porta e meu primo saiu do quarto. Nos sentamos da sala e ficamos assistindo o desenho até o irmãozinho dele criar coragem para sair do quarto. Quando ele nos questionou sobre o ocorrido dissemos que ficamos ali o tempo todo e que ele nunca entrou naquele quarto. Ao menos ele nos obedeceu e não entrou mais lá. Oitava história. Ó, a bosta de vaca. As vacas escaparam e fizeram cocô no quintal. Pilhas grandes e verdes. Meu irmão mais velho tinha alguns amigos em casa e eles decidiram que alguém precisava ter o rosto enfiado em uma das pilhas. Eles me escolheram como alguém. Tentei fugir deles, mas eles não tiveram problemas para me pegar. Eles me arrastaram até a pilha mais próxima e me viraram de cabeça para baixo, mas consegui ficar de joelhos. Enquanto estava lá, a centímetros de bosta de vaca fresca, decidi que seria melhor colocar a mão na bosta do que eles me forçarem a colocar o rosto nela. No momento em que minha mão tocou a pilha de bosta, eles perceberam que tinham errado. Peguei um punhado com essa mão e peguei outro punhado com a outra. A perseguição começou. Corri atrás do meu irmão e dei um banho de bosta no pescoço dele. Ele gritou como uma menina. Os outros estavam correndo como coelhos, mas consegui dar um pouco daquela bosta para eles também. Nona história. Eu tinha uma vizinha que era uma criança demônio, típica peste que faz exatamente tudo o que dizem para não fazer. Em frente à casa, sabe-se por que raios, existia uma tampa de concreto sobre o que seria a fossa da casa deles. Apesar da instalação de saneamento estranha, tudo corria bem e o esgoto funcionava, que era uma beleza. Certo dia essa pequena mancebinha resolve que era uma boa ideia brincar de pular do muro para esta tampa, repetidas vezes contra todas as ordens contrárias do pai dela e obviamente a tampa quebrou e a menina caiu lá dentro. Por sorte o pai dela estava perto e agarrou ela pelo braço, trazendo para cima uma criança empanada de merda. Décima história. Cara, isso foi em 2008 ou 2009, eu tinha 18 anos na época. Eu estava voltando com uma amiga para a casa dela na rua do Metrô Liberdade e eu sabia que se a gente descesse no Metrô Liberdade, a gente seria assaltado. Acho que já era mais de meia-noite. Então, tive a brilhante ideia de descer na São Joaquim, o que em tese não muda muita coisa. Saímos do metrô e começamos a caminhar e logo na frente da gente estava vindo um cara e eu já fiquei pensativo. Falei para ela tirar a chave da bolsa e já ficar pronta para entrar no prédio antigo sem porteiro. Assim que a gente chegou na frente do prédio dela, esse indivíduo também chegou e disse pra gente: podem passar o que vocês têm aí. Eu disse para ela: entre e fecha a porta do prédio, ponto. Aí o indivíduo disse: vocês são moradores? Eu disse que sim e ele disse: opa, desculpa aí, e foi embora. História bônus. Acho que foi no começo da década de 2010.
Estava eu e uns amigos na Paulista com a Augusta, já no começo da madrugada, e resolvemos passar trote para nossos amigos que não quiseram ir no role. Achamos um orelhão na Paulista, acho que ele não existe mais lá, e começamos a discar. Estávamos em 4, bêbados e pensando nas possibilidades de trote. Até que alguém chegou por trás de nós e disse, é aí. Que vocês vão me passar hoje? Nessa hora só saímos dali e começamos a cruzar a Paulista indo em direção à Augusta, porque ali tinha mais gente. Porém, um carro quase me pegou e eu fiquei para trás para não ser atropelado, enquanto meus amigos cruzaram a avenida. Aí começou o diálogo de uma das maiores meteção de louco e improviso que fiz, meliante, e aí, sem correr. Que você tem aí para me dar? Eu, nada não. A gente gastou tudo ali na Augusta. Meliante, como assim você não tem nada? Eu, sabe né, tem uns puteiros lá. Mas vem com a gente, talvez lá alguém tenha alguma coisa pra você. Nisso o cara murmurou alguma coisa, o diálogo se repetiu e aí ele foi embora. Depois falei pros meus amigos que eu tinha chamado o cara pra colar com a gente. Fala galera, que bom que você chegou até aqui. Se você tem uma história engraçada, nos conte aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!